A paz do Senhor, povo de Deus, desde já quero desejar uma boa noite para todos. Quero deixar aqui uma palavra que fica no livro de Êxodo, da parte do Senhor. Êxodo 14, né? Do verso 12 em diante. Onde vem falando... Onde vem falando assim, do verso 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixai-nos que sirvamos ao egípcio, pois que é melhor nos fará servir aos egípcios, do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quieto, vide o livramento do Senhor. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque ao egípcio que hoje vieste, nunca mais vireis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Né? Essa passagem fica quando o Senhor fala com Moisés, né? Deus fala com Moisés a anunciar, né, a ruína dos egípcios, né? Para aquele povo não foi fácil, né? Moisés uma hora ser criado dentro do palácio como um príncipe e de repente já não está mais no lado dos egípcios. O Senhor já tem tirado ele, tem preparado ele no deserto, né? Para conduzir aquele povo. Mas aí, então, quando Moisés estava preparado, né, para fazer a obra do Senhor, então o Senhor disse a Moisés que fosse lá falar com o faraó, né, e ordenasse que aquele povo fosse adorar ele no deserto, servir ele no deserto. Só que o Senhor já tinha preparado Moisés, dizendo que endureceria o coração de faraó, né? Faraó ia liberar o povo, mas ia ainda perseguir. Mas tudo era permissão de Deus. Porque se aquele povo não perseguisse, não viesse acontecer o que aconteceu, eles poderiam se ajuntar a outros lugares, né? Como como o nome? A outros povoados, né? Os próximos. Quem sabe ter se ajuntado, porque como o povo do Egito era numerosos, né? Não quanto Israel. Mas ele poderia se ajuntar a outros, aos amorreus, né? Aos amalequitas, e assim, etc, né? Poderia ir se ajuntar aos outros reis para tentar destruir. Mas o Senhor, quando ele começa uma obra, ele sabe terminar. Né? A promessa foi de Deus de tirar o povo da escravidão, porque Deus ouviu o clamor daquele povo. Então ele respondeu. Aquele povo já não tinha mais esperança. Aquele povo estava perecendo, muitos se acabando, enfermo, cansado, fraco, esmurecido do trabalho, da escravidão. Mas o Senhor disse que um dia tirava da escravidão. Então chegou o dia. Quem sabe você está aí aprisionado, seja dentro de uma prisão ou até mesmo dentro do seu lar, por não ter forças de buscar Deus. E também pode acontecer de outras formas. Uma prisão espiritual, você mesmo tentar se trancar dentro do seu próprio lar, não querer se comunicar com ninguém, por falta de quê? De entendimento, de buscar Deus. Mas hoje o Senhor quer falar aqui na palavra dele, que ele disse que era para o povo ir, para falar com o faraó, e o faraó endureceria o coração. E foi assim que aconteceu. E Moisés preparou todo aquele povo, né? Aí aquele povo foi para onde? Para Pei-Herote, diante de Baal-Zefon, de frente ao mar. Eles ficamos aqui.
E de repente veio aquela multidão de egípcios perseguindo. Só que aquele povo, né? O povo de Israel se apavorou. Aí falou com Moisés: por que nos tirou de lá? Para morrermos aqui no deserto? Ei, é nesse deserto aí que Deus vai te dar vitória. É nesse deserto aí que é os inimigos se levantando e Jesus preparando, mandando só você se preparar e ver só o que vai acontecer com os teus inimigos. Porque por trás estava tramando. Tinha trama por trás do povo de Deus. E aquele que está se levantando contra mim e contra a tua vida, vai se ver com Todo-Poderoso, porque é o Deus próprio que fala na palavra dele. Ai daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Porque grande é o preço. Grande é o deserto que vai passar, vai perecer. E se não se prostrar aos pés do Senhor, vai continuar perecendo. Porque aquele povo servia a Deus e você a quem serve. Então não temas não. Olha o que o Senhor fala aqui na palavra dele. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque é o egípcio que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Por quê? Porque Deus diz que está tratando daquele povo naquele mesmo deserto. É nesse deserto aí que Deus, Ele está dando a cabo os teus inimigos. Aqueles que se levantou, ai daqueles que toquem na menina dos olhos do Senhor. Porque o servo do Senhor tem dono. Ei, você tem dono. Servo do Senhor, serva do Senhor, você tem um dono que peleja por você. O Senhor diz, olha, pelejará por vós e vós calareis. Por que Ele manda você calar? Porque é a mão dele que vai tocar. E quando a mão dele tocar, não vai orar não. Porque é a mão de Deus que vai tocar. Ai daquele que trama por trás de ti. Ai daquele que usa de falsidade contigo. Porque é o próprio Deus que vai agir. O Senhor manda hoje nessa tarde você calar. Porque é Ele que vai agir. É Ele que vai pelejar. É Ele que vai dar resposta aos teus inimigos. Aqueles que se levantou, Deus permitiu. O mar abriu. Israel passou. E o povo do Egito foram afogados, tanto cavalo como cavaleiros. E todo o Egito foi afogado no mar. Por quê? Porque foi perseguir o povo de Deus. Saiba que o meu Deus hoje está agindo pela minha e pela tua vida. E aquele que tramou, aquele que se levantou, aquele que amou, vai acontecer, não é diferente como aconteceu com aquele egípcio. Vai acontecer da mesma forma. Deus, Ele sabe trabalhar. Então nem eu e nem você vai tocar, mas é a mão de Deus nesta noite que vai tocar para tu saber que você serve um Deus todo-poderoso. E quando Deus tocar, não põe a mão para orar não, para você não pagar preço. Deixe Deus tratar. Deixe Deus tratar. Não coloque a tua mão para você não perecer junto. E aquele que te perseguir, tu não verá mais. Porque aquele que persegue por um caminho vai ter que fugir por 7. Assim diz o Senhor nesta noite. Então o Senhor diz só para você, cala-te. Porque é Ele que vai agir ao meu e ao teu favor. Amém? Tome posse nessa palavra, né? Que Deus nessa noite faça as coisas grandes e maravilhosas na tua vida. E não temas. Porque aquele que se levantou vai cair com a cara no pó.
E ainda vai lhe pedir perdão, se der tempo, viu? Se der tempo, ainda vai pedir perdão. Para que saibas que você tem um Deus na tua vida. Acha que servo do Senhor é menino e é coitadinho. Coitado daqueles que não servem. Que não tem o conhecimento. Que não tem intimidade com Deus. Saiba que você serve a um Deus todo-poderoso. Amã lhe preparou uma forca para matar o povo de Deus, os judeus. Preparou uma forca para matar Mardoqueu. De repente houve um banquete. Ele se achou naquele grande banquete. Só que era uma despedida para o inimigo do povo de Deus. Olha, ele preparou a forca e ele mesmo e a família dele toda foi enforcada. Porque aquele que prepara a forca, prepara a cova, nela cairá. Assim diz o Senhor. Receba essa palavra, medita e toma posse em nome de Jesus. E tenha uma boa noite e a paz do Senhor para todos.